fatores externos do texto. A coerência de um texto é construída pela interação de fatores, entre eles, o que está escrito no texto, ou seja, a língua manifestada, e os conhecimentos do leitor. Um texto pode ser muito bem escrito, com o emprego de termos técnicos, específicos, instruindo sobre como fazer um cisalhamento. Se o leitor não é da área de encadernação, não conseguirá entender o texto. Ele não terá coerência por causa da falta de conhecimento prévio do leitor. O contrário também ocorre. O texto está bem escrito, sem contradições, com muitas informações úteis, mas essas informações já não têm a menor novidade para o leitor. Nesse caso, o texto não causará interesse ao leitor, que, na verdade, considerará sua leitura perda de tempo. Existem, então, fatores fora do texto que interferem tanto na sua produção quanto na leitura. Esses fatores são intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e intertextualidade. Intencionalidade. A intencionalidade é um fator externo ao texto e se relaciona ao produtor do texto. O produtor preocupa-se em construir um texto coerente, coeso e capaz de atender aos objetivos do leitor. A meta do autor pode ser informar, impressionar, alarmar, convencer, persuadir, defender, etc. É ela que orienta a produção do texto. Aceitabilidade. A aceitabilidade diz respeito ao leitor, que, durante a leitura do texto, tenta recuperar a coerência textual, atribuindo-lhe sentido. O leitor recebe o texto como aceitável, tendo como coerente e coeso, passível de interpretação. Para produzir e interpretar um texto de modo satisfatório, além do princípio de cooperação entre autor e leitor, deve haver 3 competências fundamentais. Primeiro, competência linguística, é aquela em que autor e leitor precisam ter o domínio da língua, base da comunicação. Segundo, competência enciclopédica, é o conhecimento de mundo. Terceiro, competência genérica, o autor deve adequar seu texto a certo gênero discursivo para que o leitor seja capaz de, ao menos, distinguir diferentes gêneros para melhor compreender e interpretar o texto lido. As competências não se manifestam numa ordem sequencial e tampouco essa ordem prejudica a interpretação do discurso. O produtor deve, num primeiro momento, possuir condições de produzir qualquer tipo de texto e, em seguida, prever um leitor com o qual ele pretenda compartilhar suas ideias via texto. Dentro desse processo interativo entre autor e leitor, mediado pelo texto, não ocorre apenas uma relação de casualidade, mas de cumplicidade, visto que a atividade de um só pode ser concluída com sucesso caso o outro a complete também. A cumplicidade estabelecida entre autor e leitor do seguinte modo: mediante a leitura, estabelece-se uma relação entre leitor e autor que tem sido definida como de responsabilidade mútua, pois ambos têm a zelar para que os pontos de contato sejam mantidos, apesar das divergências possíveis em opiniões e objetivos. Decorre disso que ir ao texto com ideias preconcebidas, inalteráveis, com crenças imutáveis, dificulta a compreensão quando estas não correspondem àquelas que o autor apresenta, pois nesse caso o leitor nem sequer consegue reconstruir o quadro referencial através de pistas formais. Com base no exposto, podemos presumir que o autor e o leitor se tornam responsáveis no processo de leitura. Assim, o autor, ao elaborar um texto, deve fazê-lo de modo claro, deixando pistas para que o leitor o compreenda e reconstrua o caminho percorrido pelo autor. O papel do leitor, nesse processo, é confiar e perceber que as informações contidas no texto apresentam algo de relevante e que são enunciadas de modo claro e coerente. Se, porventura, o leitor se depara com possíveis entraves no processo de leitura, ele deve valer-se de seu conhecimento linguístico, textual e de mundo. Tais conhecimentos são preponderantes para que esse leitor compreenda um texto de modo eficiente. Sendo assim, a construção de sentido de um texto é o resultado da interação dos diversos níveis de conhecimentos de que dispõe o leitor. Na produção escrita, o leitor tem um papel fundamental, visto que o texto não é algo independente, ou seja, o texto passa a ter significação a partir do momento em que ele possibilita ao leitor uma leitura, uma compreensão e uma interpretação. Situacionalidade. A situacionalidade realiza-se na adequação à situação comunicativa do produtor/texto/leitor, inteirados no contexto. A produção e a leitura do texto ocorrem em determinadas situações, social, cultural, ambiental, etc. Tomemos o caso de alguém que quer falar ao telefone. Essa situação exigirá uma série de ações mais ou menos consolidadas e que vão constituir o gênero telefonema. Haverá chamada, as identificações e os cumprimentos mútuos,
a abordagem de um tema, ou de vários, e as despedidas. Assim é com qualquer texto que exige situações definidas. Ou, em outras palavras, o texto conserva em si traços da situação. Informatividade. A informatividade diz respeito ao grau de informatividade do texto, tanto no aspecto formal quanto no conceitual. O texto atende à expectativa do leitor ou rompe com ela. O fator de informatividade é importante como norteador para o produtor do texto. O produtor, antes de iniciar seu texto, precisa ter em mente o tipo de leitor que ele quer ou que tipo de leitor será destinado a ele. Vamos considerar as situações A e B. A. É solicitada ao produtor uma palestra sobre questão de gênero para uma plateia constituída por historiadores e antropólogos. B. É solicitada ao produtor uma palestra sobre questão de gênero para alunos ingressantes no curso de História e Ciências Sociais. Na situação A, o produtor terá como leitores ouvintes especialistas no assunto, pessoas que já conhecem muito sobre questão de gênero e esperam, portanto, pelo menos, um conteúdo novo, atual. Se o produtor não tomar cuidado com o texto que for apresentar, poderá ser repetitivo, poderá falar o ABC para quem já sabe o alfabeto. Na situação B, o produtor terá como leitores ouvintes de sua palestra pessoas que não conhecem o assunto ou que conhecem superficialmente. Nesse caso, o produtor precisa iniciar seu texto explicando, por exemplo, que o termo questão de gênero na área de história, de antropologia, significa o estudo do papel da mulher na sociedade. Tal informação seria redundante se apresentada para o público da situação A. No entanto, seria extremamente esclarecedor para o público da situação B. Ninguém produz textos para não dizer absolutamente nada. Para o autor, é essencial pensar que em um texto deve ser possível distinguir o que o texto quer transmitir, o que é possível extrair dele, o que não é pretendido. Intertextualidade. A intertextualidade é fenômeno ocorrido no texto quando este faz referência a outro. A palavra intertextualidade é a derivada de inter, entre, mais texto mais dade significando, então, relação entre textos. Vamos aos exemplos de relação entre textos. Em linhas bem gerais, pode-se dizer que as ciências sociais englobam disciplinas que estudam as sociedades humanas, sua cultura e evolução. Coube ao filósofo grego Aristóteles, que viveu no século IV a.C., cunhar uma definição que, imperfeita para os tempos modernos, ainda mantém uma força singular. O homem é um animal político, incapaz de viver sozinho. O problema é que a convivência com os outros obriga a muitas indagações, o que dá origem aos conflitos, às crises políticas, à escassez. Aí é que entram as ciências sociais, estudando os problemas sociais, econômicos, políticos, espaciais e ambientais, para, ao diagnosticá-los, resolvê-los, se não de todo, pelo menos ajudando a minorá-los. No exemplo acima, temos um texto publicado no site da Unesp. Ele serve para informar sobre o curso de Ciências Sociais e sobre o foco de interesse desse curso. O leitor provável é um vestibulando, que, indeciso, precisa conhecer melhor o curso e procura informações no site desse de outra instituição de ensino. Nesse texto, nós encontramos referência a outro texto. Já identificou? O texto que está dentro do texto produzido pela Unesp é O Homem é um Animal Político, incapaz de viver sozinho, e a fonte está bem explícita, Aristóteles. Então, nesse texto temos um caso de intertextualidade. Vamos ao outro exemplo. Atualmente, sabe-se que o sucesso de uma empresa depende, basicamente, de uma boa administração. Quando se fala em boa administração, deve-se levar em consideração não só as políticas de recursos humanos ou as estratégias de marketing, mas, principalmente, uma boa administração financeira. O sucesso empresarial demanda cada vez mais o uso de práticas financeiras apropriadas. No artigo científico acima, identificamos novamente uma ocorrência de intertextualidade. O produtor precisa mostrar que sua ideia tem base em conhecimentos já estabelecidos. Ele não é leigo em seu campo de pesquisa. Por isso, encontramos referências a vários outros autores por meio de citações ou paráfrases. Nesse texto, os autores se apropriaram de uma ideia de Santos e a reescreveram, fazendo uma paráfrase. Intertextualidade é, portanto, a presença de parte de um texto já existente dentro de um texto atual. A intertextualidade pode ser implícita, e dependerá do leitor para ser percebida, ou explícita, como nos exemplos citados, em que a fonte. Os tipos de intertextualidade são: citação, ocorre quando, em um texto,
aparece a reflexão ou ponto de vista de um determinado autor ou autoridade no assunto. Paráfrase: quando, no texto, ocorre a alusão, reescrita, a um outro texto, com o objetivo de reafirmar a mensagem ou parte dela. Paródia ocorre ao contestar ou ridicularizar outro texto. A ironia é uma figura de linguagem muito utilizada para esse fim. Epígrafe é um recurso utilizado para fazer referência a alguém. Tradução, versão de uma língua para outra, é um procedimento que implica a intertextualidade. Intertextualidade é um recurso riquíssimo, com recorrência em textos literários, científicos, conversacionais, cotidianos, enfim, de todas as esferas do conhecimento, que pode se valer tanto da forma oral quanto da escrita da língua. A intertextualidade é recorrente também em textos não verbais, como tirinhas, charges, história em quadrinhos e outros.